Servem ao Senhor. Meus amados irmãos, livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 2, que diz assim o texto bíblico: Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Versículo 20: Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, deu forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui esta passagem bíblica esta bastante conhecida de todos nós. É uma passagem bíblica a qual nos fala da conquista de Jericó, cidade esta muito importante para o povo de Israel, para os filhos de Israel, porque esta cidade era uma cidade estratégica para poder tomar posse da famosa terra de Canaã. A Bíblia diz no passado, capítulos antes e até mesmo livros antes, que era a promessa de Deus conceder Canaã para o povo de Deus, para os filhos de Israel. Contudo, diz a Bíblia que agora o tempo estava chegando, o tempo deles tomarem posse da terra prometida. Eles já estavam com a faca e o queijo, como se diz, porque a conquista era de fato certa para o povo de Israel, para os filhos de Israel. E a Bíblia diz no capítulo 11 de Josué que logo após a morte de Moisés, o Senhor fala com Josué que ele lideraria a travessia do Jordão e com isso começaria a conquistar as cidades de Canaã, e sendo a principal cidade a cidade de Jericó. E Jericó, que é também chamada a cidade da lua. A Bíblia diz que então eles iriam conquistar essa cidade estrategicamente. Porém, é importante nós entender aqui na leitura do versículo 2 do capítulo 6 que Josué ouve a voz do Senhor falando com ele, dizendo para ele que o Senhor o havia entregado nas mãos dele, dado para ele toda a cidade de Jericó, incluindo o rei, incluindo os homens de guerra que ali, aleluia, estava em Jericó. E a Bíblia diz que, por outro lado, Deus dá uma orientação para Josué, mostrando para Josué que não seria de qualquer maneira, que não seria de qualquer forma que eles haveriam de tomar posse da famosa, importante e estratégica cidade que era Jericó. Deus dá uma orientação, e uma orientação que tinha que ser seguida à risca, tinha que ser obedecida, porque se não obedecesse, Deus não daria a cidade para eles conquistarem.
conquistarem, porque não bastava a palavra de Deus dizendo que a cidade era deles, que já estava entregue, mas eles precisavam obedecer. Já aqui tem uma aplicação nesta noite para nós, mostrando que para tomar posse da vitória de Deus em nossas vidas, do que Ele prometeu, é necessário nós ficar na posição de obediência. Você tem obedecido, nós temos obedecido, porque para conquistar a cidade, para conquistar a promessa grandiosa, tem que estar na posição de obediência, seguindo as orientações do Senhor para as nossas vidas. É o que diz a palavra do Senhor, aleluia. É o que nos mostra o Senhor, aleluia. Nos mostra aqui a palavra do Senhor. Deus disse para Josué: marche, e aí começa a orientação no versículo 3: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. E olha só, faça isso durante 6 dias. Ou seja, não era para fazer em 5 ou em 4, era 6 dias uma vez. Também não era para fazer 7 vezes. Era, nessa primeira orientação, era uma vez ao dia durante 6 dias, com seus homens armados, ou seja, liderando, dá uma volta em torno da cidade de Jericó. E detalhe, tem mais, o Senhor dizia: olha, 7 sacerdotes vão tomar a trombeta ou chifre de carneiro e vão estar indo à frente da arca. Detalhe, a arca do Senhor, de acordo com o comentarista da Bíblia, aqui destaca que 10 vezes aparece só neste capítulo a expressão arca do Senhor, no capítulo 6 de Josué, e mais precisamente entre os versículos 6 e 14 aparece 9 vezes a ênfase na arca do Senhor, lembrando que a arca do Senhor significava a presença real de Deus, aleluia, no meio do aleluia, porque sem a arca Deus não estava presente. Hoje é bem verdade que nós não precisamos, aleluia, da arca mais. Não, nós não precisamos mais da arca. Por quê? Porque hoje nós temos, aleluia, o Espírito Santo, que é a presença de Deus no meio do seu povo, aleluia, e Ele está enfatizado, aleluia, verdadeiramente dentro de nossas vidas. Mas o Antigo Testamento, como nós bem sabemos, era a sombra das coisas futuras. Então a arca era símbolo da presença do Senhor. Então os sacerdotes, 7 sacerdotes, iria à frente do povo, aleluia, com essa, à frente da arca, levando, aleluia, a trombeta. E isso eles fariam por 6 dias. Aí na 7ª vez, diz-nos a Bíblia Sagrada, que na 7ª vez eles fariam a mesma coisa, só que, detalhe, o rodear a terra seria não mais uma vez, mas no 7º dia eles rodeariam 7 vezes. Porém, eles iam aguardar, aleluia, a ordem do Josué, porque não era para fazer barulho, porque não era para fazer até então dar aquele grito para tomar posse. Tanto que nos primeiros 6 dias era feito essa marcha em silêncio, indicando com isso o trabalhar de Deus
Então nós vemos aqui a orientação que Deus deu, aleluia, para eles. Irmãos, Deus está dando a orientação para nós, para que nós sejamos bem-sucedidos em nossa vida espiritual, em nossa vida cristã. Nós temos na Bíblia a orientação certa para o êxito da nossa vida cristã, sobretudo, e demais áreas que possamos, aleluia, necessitar e necessitamos. Deus mostra na sua palavra aqui, mas para isso é necessário o quê? Obedecer, porque não tem como, aleluia, Deus abençoar se nós não acatamos a palavra do Senhor, se fazermos diferente da ordem que Ele deu. Nota-se que Deus se preocupa ao longo do versículo 3, 4, aí e segue, aleluia, durante uma boa parte do capítulo, orientando. Então, ou seja, se a Bíblia revela e está inspirado na Bíblia, essa verdade, isso chama a atenção, que a orientação de Deus na vida do crente, na vida da igreja, é fundamental, aleluia, porque Deus não gastaria tempo em inspirar pelo Espírito Santo essa orientação minuciosa, cheia de detalhe, se não fosse necessário, se não fosse preciso. Portanto, Deus está nos dizendo a orientação e a obediência à palavra de Deus é uma condição indispensável para você conquistar a bênção de Deus, a vitória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É o que nos mostra. É o que nos mostra a palavra de Deus. É uma condição, meus irmãos. Senão, nós não vamos alcançar a vitória da parte do Senhor. Irmãos, a cidade de Canaã, é necessário nós se voltarmos para a geografia bíblica, porque Canaã era uma terra chamada a terra dos cananeus, e os cananeus, eles subdividiam em 7 povos, chamados os 7 povos mais poderosos da terra daquele tempo. Os 7 povos mais poderosos da terra, que eram os jebuseus, os heveus, os heteus e por aí vai. Eram 7 povos. E Deus falou: vou eu tirar todos eles por meio de Josué. Só que, e eles tomariam conta, só que é bem sabido que ainda muitos daqueles povos ficou por conta deles não terem lutado contra aqueles povos. Mas todavia eles conquistaram Canaã. Deus de fato entregou para eles. E a Bíblia vai declarar para nós aqui que eles então haveriam de tomar Canaã, porque a terra Deus havia jurado a Abraão, a Isaque e Jacó. E Deus, mesmo Abraão, Isaque e Jacó tendo morrido, contudo Deus não se esqueceu. Deus não havia mentido, e Deus não mente, porque Deus, na sua natureza, não pode mentir. E como diz o autor aos Hebreus, é impossível que Deus minta. Então Deus estava aqui para cumprir. E se nós fôssemos olhar, Deus poderia cumprir, como não cumprir. E Abraão não ia saber, Jacó não ia saber, Isaque não ia saber. Mas não, só que não. Deus velava e continua velando. Portanto, nesta noite, Deus continua velando pela palavra dele na vida da sua
Aleluia. Ou seja, e boa parte daqueles inimigos foram expulsos para a glória de Deus, e eles tomaram posse da terra para a glória de Deus. E essa aqui, Jericó, meus irmãos, era uma das cidades, como dito no início, mais fundamental na campanha de conquista da terra de Canaã. Era uma das cidades, por isso que disse estratégica, era fundamental. Conquistar Jericó era meio caminho andado. Conquistar Jericó era conquistar uma das maiores cidades e mais antigas da cidade. Aleluia. Conquistar Jericó era uma das cidades mais antigas da cidade de Canaã. Conquistar Jericó representava verdadeiramente vencer aquela dificuldade que era gigante para o povo de Israel. Por isso que Deus deu toda aquela orientação. Meus irmãos, Deus está dando orientação para a tua igreja. Deus está dando orientação para todos nós, para que nós vencemos as nossas dificuldades. Hoje nós temos as nossas Jericós para ser vencida. Nós temos hoje, aleluia, os problemas a serem vencidos, aquilo que representa os problemas, mas Deus é poderoso para fazer cair por terra, na medida que nós permanecemos firmes na posição de Deus, para a glória do Senhor. É o que nos mostra o texto bíblico aqui, aleluia. Eles teriam vitória, Deus faria eles vencer. Ei, o Senhor vai te fazer vencer, Deus vai fazer cada um de nós vencer, aleluia. Era propósito de Deus fazer com que os filhos de Israel conquistassem Jericó. Deus tem propósito comigo, Deus tem propósito contigo, Deus tem propósito sobretudo com a igreja, e é propósito do Senhor fazer a igreja triunfar neste mundo, aleluia, de horror. Deus tem propósito com cada um de nós, e mediante o propósito dele, ele fará triunfar para a glória dele. Não é para a nossa glória, mas para a glória dele. É o que nos mostra o texto bíblico aqui, aleluia. Diz-nos a Bíblia Sagrada. Então nós vemos aqui que no sétimo dia, diz o versículo 15, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Detalhe, agora era 7 vezes, não mais uma vez, como nos outros 6 dias. E aí diz, foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Veja que o texto bíblico faz questão de enfatizar esta verdade. Foi apenas neste dia que foram 7 vezes. Isso indicando o quê? Para o leitor, indicando que nos outros dias foram apenas uma vez por dia. E aí ele diz, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. É interessante notar, meus irmãos, é interessante notar que não era para eles pegarem nada,
em todo esse capítulo 6, não era para pegar absolutamente nada da cidade. Não poderia, crescer o olho em alguma riqueza, em algum bem. Não era para pegar nada, porque tudo ali era consagrado a Deus no sentido para destruição. E se alguém fosse desobediente e tocasse e tentasse pegar alguma coisa, subtrair alguma coisa, Deus disse: essa pessoa também faria parte da consagração para destruição, ou seja, seria destruído junto, porque desobedeceu a palavra do Senhor. Está vendo, meus irmãos? Não é bom negócio desobedecer a ordem de Deus. E Deus disse então que era para destruir tudo quando eles entrassem ali na cidade, porque Deus não queria absolutamente nada. Porém, um detalhe chama atenção, só que tem um parêntese no texto bíblico, porque o ouro, a prata deveria ser consagrado ao Senhor, para Deus, como uma oferta involuntária. Disso vai nos mostrar o texto bíblico. Mas o restante era para ser destruído. Por exemplo, animais que alguém poderia fazer igual Saul tentou fazer e foi um mau negócio, consagrar a Deus para ser uma oferta. Deus não queria. E aqui, da mesma maneira, Deus não queria nada dessa cidade de Jericó. Só seria livre aqui em Jericó, no meio de toda essa destruição, quem? Raabe, seus pais, seus irmãos e sua parentela. E seria livre por causa da ajuda que deu aos 2 espias enviados por Josué. Então, por causa da benfeitoria que aquela mulher havia feito para aqueles 2 espias, ela teve a recompensa, sendo livre da morte, livre da destruição, ela e toda a casa dela, porque Deus recompensou ela mesmo sendo ela de acordo com o texto, uma prostituta. Contudo, Deus deu livramento pelo fato da ajuda, do favor que ela fez para com os espias, e Deus então recompensou ela e toda a família dela, conforme o pedido que ela fez, porque ela pediu por ela anteriormente, no capítulo anterior, e pediu também pelos seus parentes, e assim foi prometido, e agora seria, aleluia, de acordo com o texto bíblico, cumprido. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jericó era uma cidade muito importante e que Deus deu para os filhos de Israel. Eu pergunto nesta noite, que a palavra de Deus nos dá essa autoridade, o que tem sido importante para ti, aleluia, na tua vida hoje, que precisa conquistar. Deus é poderoso para colocar na tua mão a tua necessidade e precisão. Aleluia. Deus colocou na mão de Josué essa grande cidade que era importante na conquista da terra de Canaã, na tomada de Canaã. Eu pergunto nesta noite, com base na Bíblia Sagrada, o que é importante
comigo na vida para seguir rumo nos planos do Senhor. Deus é poderoso. Mostra o texto bíblico para colocar na tua mão. Não falo isso porque quero, mas é porque o texto bíblico leva a falar assim, tirando do texto o que o texto está dizendo, fazendo aqui a exegese do texto. Aleluia. Então a Bíblia nos mostra que Deus colocou na mão do seu povo. Aleluia. Deus colocou na mão do seu povo. Deus vai colocar na tua mão também a vitória, aleluia, que carece, que precisa, que precisamos, porque Deus conhece e sabe do plano e que faz parte, sobretudo, do plano dele, do propósito dele, porque a bênção de Deus, meus irmãos, não visa em si o nosso benefício, mas sobretudo a bênção de Deus visa a